Boa tarde. O Sessão Cabine já está no ar. No programa de hoje, a gente vai conversar com Thor Neukrans. Ele é cineasta, agitador cultural e cineclubista e está à frente do projeto Encontros do Cinema Pernambucano, que vem reunindo muita gente, cineastas e público para assistir e debater filmes no centro da cidade. Mas antes de conversar com Thor, vamos ver uma matéria sobre o edital do 15º Festival de Cinema de Triunfo. Produtores de audiovisual de todo o Brasil já podem se inscrever para a 15ª edição do Festival de Cinema de Triunfo. Os interessados têm do dia 10 de junho a 27 de julho para oficializar a entrada dos filmes para mostras competitivas, que vai acontecer em agosto no Teatro Cinema Guarani, no sertão do estado. As inscrições, elas começaram dia 10 de junho e elas vão até o dia 26 de julho, até às 16h59. E elas podem ser realizadas única e exclusivamente pela plataforma do Mapa Cultural. É importante que os proponentes, eles fiquem atentos às mostras competitivas e às documentações necessárias para essas mostras, porque é um festival que tem 6 mostras competitivas e o realizador ou a realizadora que está inscrevendo o filme precisa atentar para quais dessas mostras ele precisa se inscrever, né, que é onde o filme dele se encaixa dentro dessas categorias. Serão aceitos trabalhos finalizados a partir de janeiro de 2021 aos meses vigentes de 2024. Entre as exigências do edital, para concorrer nas mostras competitivas, o filme precisa ser realizado por um diretor pernambucano ou aquele que resida no estado há pelo menos um ano. A programação de um dos mais importantes eventos do calendário audiovisual de Pernambuco conta com 6 mostras competitivas. Nossa expectativa é sempre muito alta, porque é um festival nacional e o Festival de Cinema de Triunfo, ele é muito especial. Já é a 15ª edição e geralmente a gente recebe um número significativo de inscrições. As produções selecionadas vão concorrer ao Troféu Caretas, com prêmios que variam de R$1.000 a R$3.000. A premiação ela é distribuída em dinheiro e também em troféus. Então nós temos uma média mais ou menos de 37 troféus para a premiação, que se chama o Troféus Caretas. E a premiação em dinheiro é de R$24.000. Então a gente vai ter o melhor longa-metragem, o melhor curta pernambucano, o melhor curta do sertão, o melhor filme experimental e assim vai. Olha aí, uma ótima oportunidade, né? Quem quiser ir lá mostrar seu filme no Festival de Cinema, não perca aí a inscrição do edital do 15º Festival de Cinema de Triunfo. E no próximo bloco a gente conversa com Thor Neukrans. O Sessão Cabine já está de volta, agora com a presença aqui de Thor Neukrans. Tudo bom, Thor? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. Thor é cineasta, agitador cultural, cineclubista. E ele já está há alguns meses com o projeto Encontros do Cinema Pernambucano, né, que está promovendo semanalmente encontros para exibir filmes e para discutir filmes aqui pernambucanos, né? Filmes de cineastas consagrados, filmes de cineastas novatos. E eu quero saber de Thor, como é que foi que começou essa ideia, de onde é que veio, né? Tu é formado em cinema, né, pela Universidade Federal, mas de onde é que veio essa tua ideia de começar a fazer esse tipo de evento? Eu comecei a participar de um coletivo chamado Coletivo Projecionista de Pernambuco, e aí uma das ações que o coletivo fazia era um cineclube itinerante nas periferias do Recife, era o TH Cine. E participando dele, exibindo no Alto José do Pinho, Campo Grande, em vários lugares da cidade, eu vi as pessoas mudarem de opinião através do cinema. Eu vi a potência da força do audiovisual ali e isso nunca mais saiu da minha cabeça e a partir daí foi uma das coisas que me influenciou a fazer cinema. E essa experiência ficou na minha cabeça e eu pensei num projeto chamado Cine Periferia, de fazer esse circuito pelas periferias do Recife, exibindo filmes independentes, pernambucanos em curta-metragem e levando a diretora, o ator, a equipe, a galera que for possível para esses espaços para promover debate. E essa ideia que eu tinha, mas naturalmente é uma ideia que requer recursos, é uma ideia que a gente precisa ter uma estrutura maior para fazer e eu não tenho no momento. E eu compartilhei essa ideia com o Vini Costa, que é o dono do Bar Super 8, que está sempre lá. É onde acontece, né, os eventos. Exatamente, lá no Super 8. E quando eu conversei com ele, foi super receptivo, gostou muito da ideia e falou para mim, você tem 100% de liberdade criativa,
faça o que você achar necessário. Então, em janeiro, a gente começou a Mostra Abertura Internacional, um evento que a gente teve cineasta da Tunísia, teve filme feito em Belize, isso tudo em diálogo com filmes pernambucanos, local, filmes né? da periferia do Recife, jovens que estão começando a carreira. E aí, em fevereiro, a gente fez cada semana um evento diferente. Aí a gente teve a Periferia no centro do Recife, que foi só filme da periferia do Recife. E a gente recebeu Ocado do Canal, por exemplo, que é um artista aí. Porque o que é que a gente faz, Rafael? Ele é um rapper, né, mas que atuou, né? Já atuou em filmes e grandes filmes também, Isso. né? Mas o ponto é que a gente também tenta agregar sempre outras artes. Então, em muitas sessões, não todas, mas a maioria, a gente abre com videoclipes ou videodanças. Então, a gente sempre convida para esse debate entre uma jovem cineasta e uma experiente cineasta. A gente traz, às vezes, um músico, a gente traz para exibir 1, 2, 3 videoclipes. Um intercâmbio entre as artes. E participar aí, né? também do debate, sabe? E aí o músico, por exemplo, a gente recebeu lá o Mumbojó. Sim. Eles, de coração aberto, foram para lá e exibiram 8 videoclipes que eu tinha selecionado. E a gente fez uma grande viagem pela carreira, pelos 23 anos. Eu acho interessante, se você pegar o início do século XXI ali, né? No começo dos anos 2000, muitos dos cineastas que hoje estão já com quase 20 anos de carreira, antes de fazer filmes, estavam fazendo clipes de bandas daqui, assim. Sim. O Mumbojó, eu sei que tem alguns clipes deles que foram feitos por... acho que é cineasta, mas ele migrou para as artes visuais, que é Raul Luna. Acho que fez o primeiro clipe do Mumbojó, que é o Cabidela. Lá. Acho que estou até com a camisa aqui da banda, que é a Mula Manca. E a figura tem... Um dos clipes dele foi dirigido por Gabriel Mascaro. Sim. O próprio Cléber Mendonça, nos anos 90, dirigiu o videoclipe do Mundo Livre. Sim. Eu acho que aqui, não sei... Aqui em Pernambuco, essa relação de videoclipe com cinema é bem forte, né? Tem muita gente que começou, acho que Cláudio Assis tem videoclipe do Devotos. É uma relação muito próxima, né? Gente que começou assim. E era uma coisa meio que na brodagem, né? As bandas estavam começando, os cineastas também, e aí era uma coisa que um ajudava o outro, assim. Eu acho que depois virou, os festivais de cinema começaram a selecionar videoclipes até para competir nas mostras de curtas, né? Mas eu acho que hoje alguns têm mostras próprio videoclipe mesmo, né? E aí vocês estão passando muito videoclipe e tudo. E inclusive você falando isso me fez lembrar que a gente começou, a primeira obra que a gente exibiu lá foi um videoclipe justamente que foi do Chico Science Nação Zumbi, que justamente marca exatamente o que você falou, são cineastas dessa onda naquele momento que acontecia, se juntando com essa onda musical do Mangue Beat e construindo algo junto, no caso, videoclipes. E aí foi a primeira obra que a gente exibiu e o primeiro filme também dessa sessão foi Ameri, foi o filme de Fernando Spencer também. Então a gente tem, Rafael, uma grande clareza da importância histórica de quem veio antes. O próprio Cineclube começou nos anos 40, não é algo que a gente está criando agora, sabe? A gente olhar para o passado também é importante, e aí também vem esse reconhecimento de quem veio antes, da Ameri, do próprio Fernando Spencer, do Ciclo Super 8. Então a gente, por exemplo, a gente fez uma sessão lá com Paulo Cunha, exibindo filmes de Paulo Cunha, de Geneton Moraes. Nos anos 70, né? Então, sabe, a gente tenta fazer esse diálogo sempre, de ter gerações diferentes e sempre olhar para quem veio antes. Por exemplo, Kátia Mezel, a gente fez sessões com ela e ela é uma pessoa também super aberta, que ela vem ali e conversa com todo mundo. Então, pra gente é fabuloso quando a gente tem uma pessoa... apaixonada por cinema, né? Continua produzindo e tem muita coisa feita assim, que é isso, né? A gente tava conversando antes, o curta-metragem, assim, é um produto de difícil... O escoamento dele é meio difícil, né? A gente tem os festivais, depois eles ficam por ali, mas o grande público mesmo não consegue, né? O filme dela agora foi até restaurado, o Recife de Dentro para Fora, né? Foi onde que a gente passou lá. Um filme maravilhoso, né? Incrível, premiado assim. Na Europa, premiado em um monte de lugar. E precisa que mais pessoas vejam, né? Eu acho que, acho que o Cineclube... assim, acho que essa coisa de escoar a produção local, né? Principalmente de curta-metragens, que é mais difícil. E também a grande diferença são os debates, né? A gente está falando que o Cineclube, você falou, é uma coisa que vem lá dos anos 40. Aqui em Pernambuco, acho que num momento assim de vazio produtivo, ocupa um espaço muito grande de não morrer essa chama do cinema, né? As pessoas continuarem assistindo e discutindo sobre cinema. As universidades mantiveram, ao longo dos anos, cineclubes importantes, né? A Católica com o Cineclube Reveses,
a Federal Cineclube Barra Vento. E agora vocês, com esses encontros de cinema pernambucano lá no Super 8, tá ajudando a disseminar mais. É muito importante para formar público, né? E, assim, a grande diferença são os debates, né? Assistir o filme e depois os debates. Como é que tem sido? Tem sido debates calorosos? Como é que está sendo a conversa lá? É só jogando confete ou já teve algum embate mais difícil, assim? Tem. Frequentemente você a teve gente que tem embate. segurar lá a onda? Eu sou o idealizador, o curador, também apresentador e mediador. Então eu chuto, bato o escanteio, corro para cabecear. Né? E aí, às vezes, quando o pessoal se excede um pouco, a gente tem que tentar fazer um diálogo mais cortês ali. Então, acho que faz parte, é democrático. Então, quem estiver passando na rua pode participar. A gente não restringe ninguém, é gratuito. Então, a gente abre para todo mundo. E muitas vezes, como eu já falei aqui, a questão da gente trazer outras artes. Então, vem o dançarino, vem o performance, vem a galera do teatro, o músico. E cada uma dessas pessoas, por exemplo, a gente tem muitos músicos que frequentam lá, tanto para fazer a trilha sonora, como o Breno Lira, que já fez a trilha sonora lá de filmes ao vivo, quanto outras pessoas que estão ali no seu lazer e estão assistindo os filmes, né? E então essas pessoas muitas vezes vêm com comentários, com perguntas relacionadas. O músico, a trilha sonora, às vezes, a galera que trabalha com direção de arte sobre algumas questões. E eu também, naturalmente, sempre preparo várias perguntas a partir. Né? Eu vejo os filmes e eu vou anotando, eu revejo e já encontro mais coisa. E aí eu sempre começo esse debate, peço para o pessoal também se apresentar. Então, o que eu busco também fazer, Rafael, é o que eu queria que fizesse comigo. Com essa experiência como cineasta em vários festivais, eu tento reproduzir lá o que de melhor aconteceu. Então, da melhor forma de tratar as pessoas, de dar o espaço, de dar o conforto, para que tudo flua bem. E a gente está conseguindo fazer esses debates serem cada vez mais interessantes. E aí, outras pessoas que vão vendo e apreciam o trabalho e veem tudo acontecendo, estão vindo para nos fortalecer. Então, tem um rapaz, por exemplo, chamado Wesley, que ele trabalha com comunicação e ele passou a ir lá e vai lá e filma os debates. E aí a gente está tendo um conteúdo incrível, lindo nas redes sociais, que já está reverberando e levando a gente a mais espaços ainda. E o principal, com essas reflexões, né? Por exemplo, Lia Letícia, que é uma artista visual, diretora de arte, cineasta da nossa cena, muito competente e reconhecida. E ela foi lá e fez um testemunho muito bom, falando que há 20 anos, quando ela começou a frequentar, o cinema pernambucano eram 5 pessoas. E ela falou, hoje o cinema pernambucano somos nós. E tem 3 mulheres negras sentadas no sofá, jovens. Então, da gente olhar essa mudança e valorizar. E, como eu falei para você também, Rafael, uma ideia desse projeto é que ele se difunda. Depois que a gente começou a fazer lá toda semana, a gente começou a fazer 2 vezes, porque a demanda era muito grande. Essa semana vai ter 3 vezes. Então, a partir desse movimento intenso, a gente agitou a cena de um jeito que hoje tem tanto cineclube que eu nunca tinha visto na minha vida. Vários locais nunca tiveram cineclube, estão começando a fazer. Então, eu acho que a gente já está influenciando a cena e, para mim, isso é maravilhoso. O que eu quero é que isso se expanda. Eu quero que as pessoas que vão lá falem, Tó, essa sessão aqui, gostei desse filme, desses todos. Como eu queria exibir lá no meu quintal, levar minha família. Tó, eu queria exibir isso aqui na minha comunidade. A gente vai tentar viabilizar isso, né? Esse é o meu desejo, porque a gente tem conteúdo, filme pernambucano de curta-metragem para ter programação por 5 anos, todos os dias, com coisa boa, pô. Tem mesmo. Então, eu acho que é colocar isso na cabeça das pessoas, que tem a ver também com o próprio Mangue Beat, né? De olhar pra gente e dizer, a gente tem valor. Isso. É legal demais o Batman, o Thor, essa cultura estrangeira e tal, mas, poxa, a gente tem um ouro aqui com a gente. Será que a gente não poderia consumir menos Velozes e Furiosos 18 e mais Sem Coração e mais Muro, sabe? Os filmes pernambucanos que às vezes foram premiados em grandes festivais e a gente nem conhece. E mesmo os que não foram premiados, porque muitas vezes os grandes filmes não têm nem reconhecimento nesses espaços mais legítimos. Só vão ser reconhecidos depois, né? Por isso que a gente também abre muito para isso. A gente já exibiu e exibe muito filme premiado em grandes festivais do mundo, mas esse não é a nossa prioridade, não é só isso, sabe? É muitas vezes trazer isso com diálogo com quem está começando. Então, é isso. A gente trouxe um filme, por exemplo, recentemente, Caboclo Urbano, um filme que traz o poeta do Malunguinho, um filme de um povo indígena em Camaragibe, urbano, sabe? Então, é esse novo momento que a gente vive.
é o momento de que acabou essa história de que o cinema eram 5 caras, que era só aquela galera, não. Não tem mais aquela pessoa que fala pelos outros, aquela figura digamos assim, aquela figura do cineasta como um intelectual que entende os problemas do povo e fala por ele, né? É o povo que está fazendo seus próprios filmes. Eles que estão problematizando, não precisa de um intermediário mais, né? Isso eu acho que resume um pouco isso que tu está falando, né? Por aí. E esse debate quente, né, de vir as pessoas e trazerem outras ideias. Então, às vezes a gente da filosofia, da história. Maravilha. E Thor, além de cineclubista e agitador cultural, você também é cineasta, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre os teus filmes, mas a gente conversa sobre os filmes de Thor no próximo bloco. Perfeito. E Sessão Cabine já está de volta. E como eu falei, né, Thor, além de cineclubista, também é cineasta, já tem algumas produções. E vamos conversar um pouquinho sobre os teus filmes, a trajetória deles aí nos festivais, para os locais que ele te levou, que os filmes te levaram. Né? Fala do teu primeiro filme, é o Dibuiá. Exato. Conta um pouco aí sobre esse curta-metragem. Dibuiá é um filme que eu fiz na cooperativa Palha de Arroz. É uma cooperativa que fica entre Recife e Olinda, ali na região de Peixinhos, do Arruda, Chão de Estrelas. É meio que a divisa. Sim. E aí eu fiz esse documentário nessa cooperativa através da Atelier Varran. Atelier Varran é uma escola de cinema com base em Paris, francesa, mas que ela faz oficinas itinerantes ao redor do mundo. Então eles fizeram em vários lugares e vieram aqui para o Recife. Quando eles vieram para cá, para o Recife, eu estava começando a fazer cinema. E eu vi como uma grande oportunidade, era gratuito, né? Então cabia no meu bolso. E aí eu vi essa grande oportunidade, me inscrevi e passei. E nesse processo, eu escolhi fazer o filme sobre essa cooperativa nesse lugar. E aí a gente fez no estilo cinema direto, né? Esse estilo dessa escola de cinema. E aí esse filme conta um pouco... Documentário. Um documentário, 33 minutos, que conta um pouco... Média, né? Com uma média-metragem, né? Até isso foi até problemático, porque não consegui ir para muitos festivais, né? Porque tem um limite, né? Exato. Eles botam 25, às vezes. Depende do festival, né? Mas no geral é isso, 20, 15 às vezes. Mas o fato é que esse filme me levou... Meu primeiro festival de cinema foi com esse filme, e foi na França, chamado Doc Cévennes, na região de Cévennes, que é o sul da França. E começou aí essa longa jornada que eu passei a ter em festivais e conhecendo um pouco mais sobre o cinema desse ponto de vista, dessa vivência. Então ali foi muito interessante para mim de ampliar muito essa rede de contatos, ver esses filmes, porque no sul da França, o meu filme, só tinham 2 filmes brasileiros, meu da minha amiga que estava comigo, exibindo o filme dela. Já no festival em Paris, do Brésil Mouvement, é um festival de filmes brasileiros, né? Então eu me conectei com muita gente de vários lugares do Brasil, de vários filmes. E aí também essa rede de contatos até hoje está comigo e a gente vai dando outros passos. Então esse filme, o Dibuiá, ele teve uma pequena circulação por causa do tamanho, mas muito significativa. Por causa disso. Gerou muitos frutos, né? E também porque eu me esforcei para estar presente, né? Então, porque você sabe, Rafael, se sua obra passa lá e você não está presente, a pessoa vai dizer, pô, que filme legal. Beleza, vamos ver o próximo. Não tem como discutir, né? Sabe? E quando você está lá, a galera fazendo debate, mesmo que eu não falasse francês muito bem, como eu não falo muito bem, a gente tenta, tem um intérprete, tem alguém, fica aquela estiga, as pessoas querem ver outros filmes seus, você entra também naquela rede de contatos, né? Então foi muito importante de ter participado com isso, com o Dibuiá, e aí eu tive outro filme também mais pra frente, né? Depois dessa experiência. Do Dibuiá, o Dibuiá você estava na faculdade ainda quando fez? Eu fazia faculdade e logo depois do Dibuiá, eu passei na Federal, no curso de cinema da Federal, eu fazia em outro lugar. Fazia em outro lugar. E aí, quando eu passei na Federal, eu passei 3 anos lá, eu consegui terminar um pouquinho antes, que deu uma acelerada. Adiantado. E o meu trabalho final foi um documentário sobre a minha avó, que chama Elos da Matriarca. Elos da Matriarca. E esse filme foi o filme que me fez ficar mais conhecido e conhecer mais lugares no mundo. Então a gente rodou aí um circuito festival. Sim, mas sempre também festivais mais alternativos, sabe? Porque, por exemplo, o Festival de Berlim, que é um dos mais prestigiados, é um festival que você precisa ter uma grana para inscrever.
E imagina se eu fosse querer inscrever em todos os festivais, eu ia ter que ter 50 mil reais só para ficar... Então não dá. Então, os festivais que eu busco nessa altura do campeonato, são os festivais alternativos. Então, esse filme passou em festivais nos Estados Unidos 2 vezes, também estreou em Paris, nesse Brésil Mouvement, que já conhecia o meu trabalho também, né? Isso também é outro ponto importante. As pessoas que já conhecem o seu trabalho... Já foi abrindo, né, o caminho. Com assim. certeza. E aí esse filme também passou na Holanda, em Roterdã, num festival alternativo que não é o grande festival de Roterdã. Sim, não sei. Então, eu busquei estar presente na maioria dessas oportunidades para fazer esses laços, né? E é isso. Então, até agora, essas coisas vão reverberando. Então, essas obras, muitas das que eu conheci, eu tentei trazer para cá, para Recife, para exibir nos encontros de cinema pernambucano, quando a gente faz esses eventos que tem diálogos internacionais, né? Entendi. Então é isso. O que eu tento fazer também, Rafael, tanto no cinema, produzindo, escrevendo filmes, dirigindo, quanto enquanto curador, é fazer algo que ninguém nunca fez. Pelo menos uniões, sessões onde esses filmes nunca foram interligados. E às vezes esse caminho que esses filmes vão fazer vão trazer uma reflexão muito mais profunda, muito mais interessante do meu ponto de vista do que o filme isolado. Mesmo que seja um filme que eu quero que vai trazer um debate, sabe? Então é um pouco disso que eu tento fazer nos encontros de cinema pernambucano e que foi um aprendizado dessa experiência ao longo dos últimos anos participando de festivais. E por isso que esse projeto está aí, já passou mais de meio ano e está quase sempre lotando, um grande sucesso que eu agora quero compartilhar a curadoria. É muito importante para mim ouvir outras vozes, seja no discurso, no texto, no livro, no filme, quanto uma curadoria. Então a gente vai ter pessoa não binária fazendo a curadoria, mulher negra, outros jovens também fazendo. Para mim isso vai dar uma oxigenação muito importante. Como se a gente estivesse tendo uma paridade de participação, né? Que as pessoas às vezes não... A gente não sabe, a gente pode achar que sabe o que as pessoas querem assistir, mas é como aquilo que eu estava falando, né? Do cineasta que representava os problemas da população mais carente, que isso, né, mudou. E também, se a gente, às vezes um curador acha que consegue abarcar todas as necessidades, né, do público, mas, como você falou, é importante ouvir as mais diversas vozes para poder entender, né, qual é a programação que as pessoas querem assistir, né? Acho isso... Essa ampliação da curadoria aí que você sugere, acho uma coisa muito bacana, assim, uma iniciativa muito boa, porque é muito normal a pessoa se apegar àquilo, né? Não, esse projeto é meu, quem manda sou eu, quem vai... Mas acho que é muito importante isso que você está fazendo, de ampliar essa curadoria. É isso, e além disso, Rafael, outra questão que para mim é fundamental, que eu quero fazer, que esse projeto leve, é de que as pessoas pensem em criar seus próprios cineclubes. Às vezes, há cineclubes muito bons que enriqueceram muito a nossa história, mas estão esquecidos, estão abandonados há anos. Então, talvez, a partir dessa movimentação, a galera dizer, poxa, e aí, vamos retomar aquele cineclube que a galera fazia antigamente, ou aquele que a gente chegou a fazer junto, ou não, ou Rafael, vamos criar um cineclube novo. A pessoa chegar e dizer, Tó, essa programação de hoje, eu queria botar lá no meu quintal, vou chamar meus vizinhos, meus amigos, meus familiares, dá para tu mandar esse link? E aí eu vou falar com cada realizador, cada realizadora. Conseguir mas pelo que eu conheço, né, e pelo diálogo que eu tenho, todas essas pessoas que já exibiram filme lá são pessoas que estão dispostas para isso, entendeu? Para que esse filme rode e, sobretudo, em espaços que não costumam rodar, né? Então, o que eu quero é que a gente faça esse cineclube, siga fazendo os encontros de cinema pernambucano por mais de um ano, por muito tempo, mas especialmente que a gente possa multiplicar isso pela cidade, pelo estado, por que não pelo mundo? Maravilha. Então, a gente podia ficar conversando aqui o resto do dia, mas o programa tem espaço, foi muito bom a sua participação aqui, muito obrigado. E as portas aqui estão totalmente abertas para você voltar. E vida longa aos encontros de cinema pernambucano, ao Cineclube e ao Cinema Pernambucano. O Sessão Cabine volta já. E o Sessão Cabine está de volta. Depois dessa longa conversa com Thor,
você deve estar aí com vontade de assistir uma sessão ali do Encontro de Cinemas Pernambucano, né? Lá no Bar Super 8, na Rua Mamed Simões, no centro da cidade. Pois é, a gente preparou uma matéria com todas as informações da programação do mês de julho. Confere aí. Criado para ser um espaço de valorização e ampliação do consumo de produções audiovisuais independentes ao ar livre, o Bar Super 8, na Rua do Mamed, no centro da capital pernambucana, foi idealizado há menos de um ano. O espaço não só exibe filmes, como também realiza lançamento de livros e debates com profissionais da cena cinematográfica pernambucana. Em agosto de 2022, esse espaço foi aberto com o propósito de trazer filmes independentes para o centro da cidade. Nós identificamos que havia uma problemática na distribuição desses filmes, principalmente com realizadores da parte de curta-metragem. O bar é uma homenagem ao cinema como um todo, à sétima arte, mas nós focamos bastante na temática do cinema pernambucano. É a nossa prioridade nas exibições e na temática do bar, principalmente com o letreiro que nós temos aqui na fachada, que é em homenagem ao Cinema São Luís. A ideia de criar o espaço foi de Thor Neukrans, que contou com a colaboração do Vinícius Costa e do restante do time, que é formado por Fê Soares, o Wesley, Gabriela Esposito e o Ângelo Figueiredo. Dedicado à diversidade cultural, o bar realiza os encontros de cinema gratuitamente nas quartas e quintas-feiras. As sessões sempre começam às 9 da noite com videoclipes de artistas pernambucanos. A curadoria é feita um diálogo entre os filmes e também pensando nos convidados também. Às vezes os convidados tem que trabalhar algumas temáticas interessantes. A gente tenta sempre instigar outros debates também, tanto a partir das obras, mas também de outros sentimentos também, de ser artista, de ser tipo um produtor de cultura em Pernambuco, que a gente passa por um processo bem intenso de tipo, como fazer cultura em Pernambuco, sabe? Quando necessário, o projeto independente de cinema de rua acrescenta mais 2 dias de exibição e de diálogo entre as gerações. O público é diverso. Tem pessoas que vêm mais para tomar uma cerveja, comer um petisco, e tem pessoas que vêm seguindo a nossa programação para assistir o audiovisual de Pernambuco na rua. Para este mês, toda a programação já foi montada e no dia 18 de julho, o público vai participar do lançamento do livro O Senhor do Tempo, de Luiz Joaquim, programador da Fundação Joaquim Nabuco, dentro da sessão especial Celso Marconi. A gente não considera isso só um bar, sabe? A gente considera que é um espaço cultural também. A gente quer muito lutar para isso ser considerado tipo um espaço cultural. Que as pessoas vêm para cá e tipo, não é só o Bar Super 8, sabe? É um espaço cultural Bar Super 8. E o Sessão Cabine fica por aqui. Até a próxima!